Olá, estrelinhas! Bem-vindos ao Entre Livros e Sonhos, o podcast que mergulha nas histórias dos livros e explora os cantos mais profundos dos nossos sonhos literários. Um oferecimento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, em parceria com o município de Formosa, Goiás, pela Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio do IEDF, Instituto de Educação em Direitos e Fraternidade, e os estúdios Visiona. Meu nome é Alia Miller, tenho 17 anos e sou escritora. O episódio de hoje é um pouquinho diferente, porque eu percebi que vocês não me conhecem muito bem, além daquilo que eu falo brevemente aqui e no Instagram. Hoje somos só eu, meus livros e vocês. Eu acho justo começar do começo, ou seja, de quando eu saí da barriga da minha mãe. Era 14/10/2006, uma noite chuvosa, e às 23h47 eu dei meu primeiro grito, na cidade de Formosa, Goiás. Eu falo pra todo mundo que meu nome é Alia, mas claro que minha mãe não ia me dar um nome tão legal assim. Até porque Alia é nome de estrela. Então ela me deu Maria Eduarda Miller. E o outro sobrenome é um pouquinho difícil, Iad. Não é um xingamento, é só alemão mesmo. Sou descendente de alemães e italianos e tenho esses nomes esquisitos, mas que eu particularmente adoro. Sou apaixonada pela cor azul. Acho que dá pra perceber pela capa do livro. Mas, se dependesse de mim, eu usaria azul o tempo inteiro. Só que a indústria de moda não gosta tanto de azul quanto eu. Sou fã de Taylor Swift, amante de comédias românticas água com açúcar, surto por livros, bastante inclusive, suspiro por doramas, adoro chá e sou obcecada por tudo que tem batata. A inglesa, não a doce. A doce eu detesto. E claro, pelo que meu nome já diz, eu gosto muito de estrelas. É uma das coisas que você mais vai encontrar nos meus livros. Como começou a minha história com a escrita? Eu sempre gostei de escrever, rabiscar, até as paredes da minha casa. O que eu não gostava mesmo era de ler. Mas aí, meus pais resolveram mudar essa história. Conheci o poder do capitalismo muito antes do poder da leitura. Quando meus pais começaram a trazer aqueles livros chatos para mim ler. E falaram: escreve um resumo sobre o livro, eu te dou R$10. Ai, a mente consumista da pequena Alia brilhou naquele momento. Eu achava que eu estava fazendo um ótimo negócio ao estar aqui meus pais. Mas eles que estavam fazendo um ótimo negócio. Estavam me tornando uma garota obcecada por leitura. E livros difíceis também. Nessa brincadeira, eu tinha acumulado um bom dinheiro. Um bom dinheiro que eu quero dizer R$50. Até que surgiu um livro que eu me apaixonei. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã de Pequeno Príncipe e que é meu livro favorito da vida toda. Esse livro mudou a minha história com o capitalismo e com a leitura. Quando eu li Pequeno Príncipe, os R$10 nem mais importavam tanto assim. E aí eu decidi que eu ia pegar meu orçamento, todo o meu montante de R$50, para comprar um livro no shopping. E quando o meu orçamento acabou, porque, eu não tinha tanto dinheiro assim, eu tive que recorrer à biblioteca da escola, biblioteca pública. Nessa época, eu morava em São Sebastião, DF. E eu ia para Brasília todos os dias estudar. Tava no 7º ano. E eu ia todos os dias de ônibus, acordava 4h30 da manhã, ia para Brasília, chegava lá às 7h30, eu acho. Estudava e voltava para casa. Chegava mais ou menos 2 horas da tarde. E o tempo que eu tinha livre, eu pegava os livros da biblioteca da escola e lia o tempo todo. Até que eu cheguei a ler um livro de 400 páginas em um dia. Aquilo foi meu maior feito como leitora. Eu surto por isso até hoje. Antes mesmo de começar a pandemia, eu já havia começado a escrever meu primeiro livro. Porque eu achava que eu tinha lido o suficiente para escrever bem. Na época, eu não sabia nem planejar e nem criar personagens. Então eu entrei na onda da tal fanfic. Fanfic é quando você pega ou um personagem, uma banda, um cantor, ou uma série, um filme, e cria sua própria história com os personagens, ou muda o enredo do filme. Na época, eu era obcecada pelo Now United. E não tinha nenhum livro como o Josh do Now United. Sim, eu era aquelas
garotas apaixonadas por meninos bonitos que dançam e cantam. E como não tinha nenhum livro com o Josh do United, eu resolvi escrever um livro no Wattpad, uma fanfic no caso. É Apenas Amor de Fã, onde a personagem que tem o meu nome, Duda, no caso, ela se encontra com os integrantes da banda por um acaso num hotel e ela se apaixona pelo Josh, o Josh se apaixona por ela e acontece um romance entre essa mera mortal, a Duda, e o Josh. Isso é uma fase que eu tenho um pouco de vergonha na minha vida, mas esse livro me rendeu 20 mil leituras no Wattpad. E ninguém sabia que eu escrevia assim. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, acho que eu tô famosa, mãe. Aí ela me incentivou a continuar escrevendo. Hoje em dia, claro que não é mais uma fanfic do United. Eu mudei todos os nomes, todas as características, inclusive o meu. A personagem nem é mais loira, nem se chama Duda. É totalmente outra pessoa. Depois do sucesso do primeiro livro, veio a pandemia. Aí eu não podia mais perturbar o velho tagarela da biblioteca, não tinha dinheiro para comprar livros e estava no ensino em período integral. Foi aí que minha vida começou a afundar lentamente. Mas não tanto. A felicidade do anúncio dos 15 dias sem aula logo se tornou em tristeza, em plena agonia. Os 15 dias viraram 1 mês, 2 meses, 3 meses. E era desesperador. Nesses 3 meses que se seguiram, eu não tinha mais muitos amigos. Ficar em casa o dia todo confinado com a família era insuportável. O calor do escritório que eu tinha que estudar das 7 da manhã às 5 da tarde era pior ainda. As crises de ansiedade começaram a aparecer em forma de ataque de gastrite, insônia, tremores, alergias nos dedos. E ninguém ouvia o que eu estava sentindo, porque eu não conseguia falar. Parece fácil para mim falar para vocês, para a câmera ou para alguém. Mas quem me conhece de verdade sabe que é muito difícil. E que eu prefiro mandar cartas ou e-mails, mensagens, do que conversar com uma pessoa pessoalmente ou por ligação. E, sinceramente, eu gostaria também que a resposta viesse por carta. Até porque o meu déficit de atenção não permite que eu capte qualquer informação de uma pessoa que está falando por mais de 3 minutos. E eu tô falando sério, tá? Por isso que, pra mim, seria mais fácil se as pessoas viessem com legenda. Aí eu descobri que eu conseguia abrir mais de uma aba no computador do meu pai. Abri o Wattpad e ficava escrevendo enquanto os professores davam aula. Na época, eu odiava matemática. Hoje, eu ainda odeio. A diferença é que eu melhorei um pouco. Então eu ficava a manhã e a tarde toda escrevendo no computador, enquanto eu só entrava na aula para dar a chamada. Ligava a câmera do Google Meet e o microfone, ligava, falava presente e voltava a escrever enquanto o professor ficava falando. Foi um período fácil relativamente na escola, porque todo mundo passou na base da internet e da cola. Não me envergonho de falar isso, porque foi um período difícil para todo mundo, no quesito emocional e físico. Então eu não estava em condições assim, não tinha nem como estudar direito. Porque naquela época os livros ficavam na escola, ficavam no armário da escola. Então a gente não tinha acesso aos livros, era só a gente, o computador e um caderno. No meio disso tudo, meu irmão mais novo pegou catapora. Sim, no meio da pandemia. Eu não sei nem como. E eu, que já tinha pegado catapora com 1 ano e 3 meses, peguei de novo. Pois é, essa é a história que eu mais gosto de contar. Porque todo mundo fica em choque, assim como vocês estão agora. Sim, eu peguei catapora 2 vezes. A catapora é aquela doença terrível que dá bolinhas na pele, que coçam muito. Foram 15 dias de agonia extrema. Os meus dedos estavam tão inchados e coçando tanto que eu não conseguia mais escrever. Nesses 15 dias, eu entrei num limbo de depressão terrível. Mas aí sarou. Cicatrizou, criou casquinha e eu pude voltar a escrever. Foi como se eu tivesse ressuscitado, voltado à vida, saído da hibernação. Foi a melhor coisa da minha vida. Cheguei a escrever um livro em quase 2 semanas. Quase, eu digo, foi menos de 2 semanas. Sim, um livro inteiro, de
30 capítulos, que está passando por adaptação agora, revisão, para ser publicado em breve. Depois, meus pais decidiram que não dava mais para ficar usando o computador da família para escrever o dia inteiro. Aí eu ganhei o meu notebook. E terminei o nono ano. Passei para o primeiro ano do ensino médio, dessa vez era só à tarde. Que felicidade, eu podia escrever à mão a manhã inteira. Por isso que meus dedos são tão grossos e tem tantos calos. E de manhã eu escrevia. Almoçava, tomava banho e à tarde ia fazer o quê? Na aula online? Escrever também. A diferença é que eu passava para o computador que eu havia escrito à mão. Nessa brincadeira, eu escrevi 12 livros. E 2 deles são os que vocês estão vendo aqui. Monarca Complacente e Fantasma da Fita de Cetim. Depois disso, eu vim para Formosa. De novo. Me mudei para Formosa. Para ficar perto dos meus avós. E daí veio o pesadelo de novo. Porque eu tinha que estudar integral no segundo ano do ensino médio. E foi a pior coisa da minha vida, porque eu não tinha mais tempo para nada. Nem para fazer o que eu mais amo, que é ler e escrever. Então eu entrei em depressão de novo. Em depressão, em ansiedade. E aí eu decidi mudar minha prioridade. Larguei um pouco a escola. Não totalmente, tá, gente? Não pensem que eu era uma delinquente que não fazia nada na escola. Mas assim, nas aulas não importantes, tipo educação física, eu ficava escrevendo. E depois da escola também. Depois, eu mudei de escola de novo, pro terceiro ano do ensino médio. A essa altura, eu já tinha publicado o primeiro livro, Monarca Complacente. Não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro que eu decidi publicar. Foi uma imaturidade, eu admito, mas eu publiquei no Kindle e eu consegui logo o contrato com uma editora. Vou ler um pouquinho da sinopse dele pra vocês. E nessa época, eu era muito fã de K-pop. Por isso, em algum livro meu, sempre vai ter a Coreia do Sul. O preconceito da monarquia sul-coreana fazia com que Amelia Hawkes detestasse a família real. Mas, por trás das campanhas preconceituosas, havia um príncipe mimado tentando mudar as coisas. O risco da morte assola o príncipe, e ele precisa implorar ajuda à pessoa mais forte e corajosa que ele conhece. Amelia Hawkes. A ruiva que o odeia simplesmente por ser quem ele é. O príncipe a odeia por sua presunção. A fuga para o Brasil veio acompanhada de uma promessa, a de que seria seguro. Junto a uma brasileira hilária, o primo de Hawkes e a assessoria do príncipe, uma facção local, é encarregada de proteger o monarca. Uma história com ódio que se transforma em amor, boas risadas e várias lições de vida. Esse livro mudou a minha vida, de certa forma. Porque eu fiz um contrato com uma editora e é um marco na vida de um escritor. Mesmo que talvez o livro não seja tão bom assim, ou a editora não faça um trabalho tão bom assim. Eu dei pulinhos de alegria. E aí, mudei de escola. Fui para outra escola que eu achava que seria melhor, por ser em meio período. Mas não, era um pouco pior. Eu tinha que estudar para provas semanais e simulados exaustivos e ainda tinha aula à tarde na terça e na quarta. Nessa época, eu fiquei triste de novo. Só que aí, em março de 2023, eu fui chamada para uma entrevista num podcast, o Agora a Terça é Livre. E disso, voltou a minha paixão pela escrita e eu decidi que a escrita era a prioridade. Não os simulados que não valiam nota da escola. E disso surgiu um projeto que eu ganhei do IEDF, que é o Entre Livros e Sonhos, que teve sua primeira edição ano passado, sua primeira temporada, e que agora está tendo a segunda edição. Depois que eu decidi que escrever era realmente a minha prioridade e o meu sonho, eu editei esse livro aqui, Fantasma da Fita de Cetim. Eu vou contar a história original para vocês, antes de contar a sinopse e a história real. Na época que eu escrevi esse livro, eu descobri que eu tinha um teratoma no ovário. É um assunto um pouco pesado, mas foi uma das partes difíceis da minha vida também. Eu tinha um teratoma no ovário e eu achava que isso fosse atrapalhar muito a minha vida e que possivelmente pudesse ocasionar um câncer. Então, eu escrevi um livro com uma personagem morta, que o namorado dela vai procurando ela ao longo da vida. Ao longo da história, no caso. Ele é de trás pra frente.
E no final, a garota tá morta mesmo. Ela morreu de câncer de colo de útero. Mas claro que eu não tava me comprando a Estela. A Estela é muito mais corajosa do que eu. Muito mais legal. Embora eu seja brincalhona e goste de perturbar todo mundo, inclusive a minha mãe, os meus irmãos e o meu namorado, a Estela é bem diferente. Ela faz brincadeiras em prol da justiça. Pegadinhas, como ela chama. Pegadinhas vingativas. Pra promover a justiça com as próprias mãos, digamos assim. E não, eu não me igualo a Estela. A única coisa são os cabelos cor de estrela. Agora eu vou ler a nova história pra vocês. Aqui tem um final feliz, mas que eu não vou contar qual é. Stella Carter morreu e levou com ela um pedaço de mim quando foi enterrada diante de todos os moradores da ilha. E é claro que eu não acreditei que a Ondinhas Douradas havia morrido, então fui atrás de respostas. Mas tudo que eu encontrei foram fotos, pistas rimadas e recortes de fita de cetim. E essa é a história de como eu comecei a acreditar que mortos poderiam mandar cartas. O passado é narrado de trás para frente, e eu o visito cada vez que encontro uma nova pista deixada pelo fantasma de Stella, ou pelo assassino em série que estava se passando por ela. Esse livro é meu favorito, porque ele ensina a importância de se viver a vida como se hoje fosse a última vez. Como se fosse a última vez que você fosse abraçar seus pais, a última vez que você fosse para a escola, a última vez que você fosse surfar. E por isso esse livro também mudou a minha vida. Embora eu não siga os meus próprios conselhos nele. Eu sou um pouco medrosa para viver a vida como se fosse a última vez. Mas talvez eu siga um pouco, porque eu tô aqui, mesmo tendo vergonha de falar com as pessoas. Esse livro é para amante de música, porque antes de cada capítulo tem um trecho de música que tem a ver com o capítulo. E é por isso que eu sou tão apaixonada por ele. Funciona assim. O livro é dividido em capítulos antes e agora. Por isso que ele é de trás para frente. Os capítulos agora são narrados em ordem cronológica, que é quando é apenas o Ryoki, o namorado da Stella, essa morta. É apenas o Ryoki procurando por ela, porque ele não acredita que ela tenha morrido, assim como foi falado na sinopse. E os antes são de trás para frente. Desde o momento que ela desapareceu, dizendo que procuraria pelo assassino em série, até o momento em que o casal principal se conhece. E é aí que acontece a mágica. Os dois modelos de capítulos conversam entre si. E eu não vou contar o final. Isso aí eu vou deixar para vocês. E esses dois livros me fizeram chegar a lugares inimagináveis, que nem mesmo eu, como escritora, sonhadora e leitora, tinha sonhado. Eu ganhei uma licitação do governo federal. A que eu citei anteriormente na introdução, para publicar o livro e também gravar mais 12 episódios do Entre Livros e Sonhos. Foi um total de R$42 mil, que estão sendo muito bem investidos na publicação de Fantasmas da Fita Cetim e na propagação da importância da leitura através do podcast, do Instagram e de algumas palestras nas escolas de Formosa. Essa licitação maravilhosa também me permitiu a gravação de audiobook de Fantasma da Fita de Cetim. O audiobook está disponível em forma totalmente gratuita no Spotify e é uma alternativa para quem gosta de escutar enquanto treina ou enquanto lava a louça ou enquanto escreve, assim como eu. E os exemplares físicos, tanto de Monarca Complacente, esse livro aqui do Príncipezinho Mimado, que eu amo, tanto de Fantasma da Fita de Cetim, estão disponíveis para a compra autografados e com frete grátis no meu Instagram, hein? Meu Instagram é Ali Escreve, Alia com Y, ponto escreve. É só abrir os destaques autografados. E aí você preenche o formulário, envia o comprovante do Pix e tá lá. O livro autografado por mim e com dedicatória com o seu nome na sua casa. E agora eu vou responder algumas perguntas que os telespectadores me mandaram previamente no Instagram. A querida escritora Eduarda Gonzalez, autora de A Princesa dos Pulsos Cortados, uma colega minha maravilhosa, me mandou a seguinte pergunta: pretende seguir a carreira de escritora ou apenas lançar livros? Eu pretendo escrever até que o tempo leve as destrezas das minhas mãos embora. E quando isso acontecer, eu vou gravar audiobook, porque eu não consigo mais viver sem livros, para ser sincera. A mesma escritora mandou a pergunta: você sempre quis ser escritora?
Não. Honestamente, não. Eu era uma daquelas pessoas preconceituosas que se perguntava se ser escritora é profissão. E sim, tem gente que me pergunta isso e eu detesto. Sim, é uma profissão. Uma das mais importantes, inclusive. Eu queria ser médica. Desde os 4 anos de idade, quando eu operei um macaco. Eu ganhei o estetoscópio do meu pediatra. O estetoscópio não funcionava mais, mas eu tinha um macaco de pelúcia e eu operei ele. Foi aí que eu decidi que eu queria ser médica. Só que eu fui crescendo e eu descobri que a medicina tinha matemática demais. Aí eu desisti da medicina. Eu falei, vou ser escritora. Mas talvez eu seja escritora e médica. Minha querida amiga Ashley mandou um sonho que não tenha nada a ver com o que faz agora. É difícil. É um pouco difícil essa pergunta, porque acho que todos os meus sonhos eles têm a ver com livros, com ser escritora, com ser famosa, com publicar livros e mexer com o Instagram, essas coisas. Mas meus outros sonhos são sonhos que eu tirei de livros, sonhos antigos, mas eu tenho o sonho de ser médica dermatologista ou cardiologista clínica. Eu tenho o sonho de ir a Paris. Quem me conhece, quem lê meus livros sabe que eu sou totalmente apaixonada por Paris. Mesmo que tenha ratos, são ratos parisienses. Eles falam oui, oui, ratatouille. Ratos brasileiros não falam isso. Por isso que eu quero ir pra Paris. Eu quero ouvir um ratinho falando oui, oui, ratatouille. E dançando a musiquinha do Ratatouille, porque é um dos meus filmes favoritos também. Tomar um gelato na Itália. E comer macarrão na Itália. Ir pra Itália. A Itália é maravilhosa. Eu não posso comer macarrão, eu não posso tomar gelato, porque eu sou alérgica, intolerante, na verdade, à proteína do leite e ao glúten. Mas e daí? Só se vive uma vez. Embora eu tenha medo de morrer numa dessas, deu comendo glúten e leite, mesmo sem poder. É só tomar um chá de gengibre que tá tudo certo. Agora sonhos fúteis. Tem um salto da Yves Saint Laurent. Aquele preto que tem YSL. Eu provavelmente não vou conseguir andar naquilo lá. A estabilidade é péssima. Mas é $12 mil, cara. Meu sonho é ter $12 mil só pra poder comprar um salto da Yves Saint Laurent. Outro sonho, ter 30 centímetros de bíceps. Eu não falei antes, mas eu sou maromba. Sou marombeira. Não tomo whey, creatina nem bomba. Mas eu treino muito pesado. E me orgulho disso. Gosto bastante. Outro sonho, assim, que eu tirei de livros e filmes de comédia romântica e doramas é dançar na chuva. Eu tenho sinusite, rinite, bronquite, provavelmente vou ficar doente. Mas se você quiser ser minha amiga, ou pro meu namorado que tá assistindo isso aí também, é uma indireta bem direta, se você quiser me levar pra dançar na chuva, eu aceito, tá? Ficar doente depois eu me cuido, beleza? Então, acho que é isso. A Lia, além do Instagram, além dos livros, além do podcast, essa é a Lia de verdade. Um pouco brincalhona, que se veste madura demais pra idade e pra mentalidade também. Mas acho que é importante a transparência. Acho que é importante vocês me conhecerem e talvez se identificarem comigo também. Vou falar de novo, me sigam no Instagram. Lá aparece um pouco dessa coisa aqui que eu sou. Essa essência de estrelas e batata e azul. E também dicas de escrita e leitura e surtos por livros, surtos por doramas. E é isso, meu Instagram, alia.escreve. Alia com Y. É um nome um pouquinho difícil, porque eu gosto de nomes difíceis também. E sou obcecada por nomes com A. Por isso, Alia. E sim, todos os meus livros têm personagens com nome com A, exceto a Estela. Continue sonhando, continue lendo e nos vemos na próxima página.